Olá, boa noite a todos, todas e todas. Eu sou Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos mais uma vez aqui, toda terça-feira estamos aqui no canal para darmos sequência aos nossos estudos, que fazemos sempre de um livro. Dessa feita, nós estamos fazendo o estudo do livro. Opa, sumiu daqui. É Espiritismo, Sociedade e Política. Aqui, ó. Projeto de transformação. Tá lá, a Suzy está mostrando para a gente a capa. Que você sabe, é um compilado de textos, né, sobre essa temática: Espiritismo, Sociedade e Política. Vocês sabem também que toda semana a gente traz um texto, um capítulo desse livro, que é um texto inteiro, e são vários autores, né, desses textos que compõem o livro. A gente tem convidado para fazer a exposição aqui de terça-feira o companheiro ou a companheira que são autor ou autora do próprio texto para comentar o próprio texto, né? E às vezes é possível trazer o autor, como nós já trouxemos alguns. Agora, quando não é possível, a gente se socorre dos nossos queridos e queridas companheiros e companheiras, né, habilitados para tal, como hoje, por exemplo, nós temos a nossa querida Suzana Leão, a nossa Suzy Leão, que é a gaúcha de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, ela que mora na zona rural do Rio Grande, de Novo Hamburgo, né, Suzy? Sim, querido, bem no meio do mato. Bem no meio do mato. Bem no meio do mato. Então, a Suzy, eu não vou passar a palavra para a Suzy agora, porque ela vai falar com a gente sobre o texto que toca em feminismo, machismo, né? Minha página está saindo aqui, Suzy, eu tô perdendo toda hora, mas o texto que a Suzy vai falar com a gente é da Isabel Guimarães. É Machismo no Espiritismo, a experiência do feminino na cultura machista, origens bíblicas do patriarcado. Para a gente dar uma saboreada nesse tema, que é um tema muito afeto que a nossa querida Suzy está acostumada a lidar e a trabalhar, porque ela trabalha com essa temática também, como outras tantas que a Suzy é militante, tanto do espiritismo, do kardecismo, como nós vamos chamar, como politicamente, né? Então, a Suzy vai nos brindar essa noite com a sua experiência no tema. Eu vou dando uma enrolada aqui, Suzy, para que os nossos companheiros, nossas companheiras, vão se chegando no nosso canal, e nós já temos algumas pessoas aí. Então, eu quero pedir para você, se você é novo no canal, primeiro que se inscreva no nosso canal, isso é muito importante, que depois curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Isso é importante porque faz com que o nosso conteúdo chegue até mais pessoas que, assim como nós e você, gostamos de um estudo de Kardec com o viés progressista, como deve ser, como era, ou como é ainda, em espírito, né? Se ainda não reencarnou. Allan Kardec. Sim, com certeza. Um homem à frente do seu tempo, um homem progressista, um homem que já defendia a educação laica, de qualidade, universal, pública para todos, de maneira universal, e não separava e era contra a separação de meninos de um lado, meninas de outro. Era a favor de que estudassem juntos, em que pese, na época, a grande maioria das pessoas defender a separação. E ele, que também era casado, numa afronta à sociedade, com uma mulher 10 anos mais velha, o que não era comum no seu tempo.
Então, Kardec era um homem progressista e politicamente também progressista, como nós gostamos de dizer. Para alguns, socialista utópico, para outros, um pouco menos social-democrata autêntico, né? Defensor de um estado de bem-estar social, nos termos políticos mais atuais. Feito esse preâmbulo e esse pedido, vou apresentar os nossos companheiros que estão chegando aqui no nosso canal. E tem bastante gente, Suzy, olha só. O Leandro, o Léo Fittipaldi Torga, toda terça-feira ele bate o ponto. Ele é um querido. Ainda vou chamar. Eu quero falar com ele no meu canal também, quero entrevistar ele. Eu, às vezes, falho aqui, viu, Suzy? Mas o Léo não falha. Ai, querido, é um amor. Aqui também tem um perfil chamado Cean R. Filho. Eu não sei quem é. Né? Boa noite, senhor. Eu não lembro de ter outra vez tido esse perfil aqui, mas pode ser que eu esteja enganado, porque eu já falei que às vezes a pessoa não vi e ela já esteve outras vezes. Né? Esse aí sim eu lembro, sim. Eu acho que já teve outras vezes, sim, mas eu não lembro quem é. E boa noite, Cean. Eu acho que é a abreviatura do nome. Acho que depois ele vai poder explicar melhor esse Cean aí. O Marcelo Corquidian também está sempre com a gente. Toda terça-feira. Boa noite, Felipe, Suzy, Carlos e amigos do Sejus. A Maristela do Nascimento Cabral também dando seu boa noite. Homem de Bem é um perfil que também é o Ivon, nosso companheiro Ivon, de vez em quando ele entra com esse perfil. Sim. Boa noite, comunidade Sejus. Boa noite, Ivon. A Manu de São Paulo também, de vez em quando, aqui, quase sempre com a gente. Boa noite, paz e bem. Não, os queridos. Boa noite, Felipe, Suzy. Ela escreveu Uzi, mas é Suzy. Sim. William Iga. Boa noite, pessoal, ligando para aprender. E aprender e ensinar, né, William? A gente aprende e ensina. A gente tem muito que aprender com você também, que eu sei que você é um estudioso da temática, da doutrina kardecista e da filosofia política. Manu de São Paulo. Boa noite, Suzy. Agora ela corrigiu. Boa noite, Manu, querida. Boa noite, Manu. Brincadeira com você aqui, mas esse teclado, esse corretor de erro, ele às vezes faz coisa que a gente não imagina, né? Boa noite, tema interessante esse, diz nosso amigo Hilton Lima, sempre conosco também. Barbaridade, tchê, dizendo o nosso querido Ivon, em homenagem à nossa Suzy. O César Lozano, boa noite, Orfã, Felipe, comunidade progressista do Sejus, grande alegria rever nossa querida Suzana, gratidão sempre, Orfã. Gratidão é nossa a você, César, você é um São os queridos, né? Também. A Elizabeth Ferreira sempre conosco também, dando seu boa noite, Compas, boa noite, Suzana, sua linda. Ai, sua linda. Obrigado, minha linda. O Alisson Duarte também sempre conosco. Boa noite, pessoal. Ótima noite. Doris Madeira Grandes também sempre conosco, a Doris. Muito boa noite, gente querida. O Cean R. Filho, boa noite. Primeira vez hoje. Ah, ela está falando que é a primeira vez. Sebastião Antunes. Mas então você está lá no grupo do Sejus. Mas o Sebastião, eu acho que o Sebastião é lá do meu canal, não é, Sebastião? Cean, Sebastião Antunes. Eu já vi o Sebastião lá no... Então é no grupo. Legal. Essa sigla eu já tinha visto, Sebastião. Que legal. Acabamos fazendo parte de uma grande família. Então é isso aqui que nós temos aqui. Os companheiros e companheiras vão entrando, Suzy, aí a gente depois vai falando para todo mundo. Então você sabe como faz, você já está acostumada, embora faça algum tempo que você não esteja aqui conosco, mas você apresenta da maneira que você achar melhor, depois a gente abre para os companheiros, companheiras e companheiros nos comentários, tá bom? Tá bom, querido. Fica à vontade, Suzy. Então, eu posso começar, né, meu querido? Pode. Bom, para quem não me conhece, eu vou fazer
uma apresentação muito rápida. Eu tenho um canal no YouTube onde eu faço pequenos vídeos a respeito da doutrina espírita sob um olhar progressista, né? Faço parte do Sejus desde o Orfã, eu faço parte do Sejus desde que lá só tinha mato. Desde o início do início. É verdade, nós éramos acho que uns 20, umas 20 pessoas. Só tinha mato e nós. Sei lá, E muito bacana. Então, faço parte dessa caminhada. Desculpa, né? Viu, Suzy? Eu esqueci de te apresentar com mais detalhes aqui. Não, eu faço isso. Fica tranquilo, meu amigo. Não, sem estresse. E porque, como tu disse, eu tô um pouco afastada desse trabalho de estudo do Sejus. Eu continuo dentro do grupo do Sejus, interajo lá dentro, mas daqui a pouco algumas pessoas que estão chegando agora não me conhecem, então eu apresento, convido para que vão lá no meu canal para dar uma olhada também no trabalho que eu estou fazendo, né? Suzana Leão, espírita progressista. O Orfã disse bem, eu sou uma militante política, eu sou uma militante feminista, eu sou uma militante ambiental. Então, tem uma bandeira de militância, eu estou junto. Então, esses 3 caminhos são os caminhos nos quais eu milito há muitos anos, muito tempo mesmo. E fiquei muito contente quando eu vi que estavam sendo divididos os capítulos, os artigos do livro para o estudo, quando encontrei esse artigo da Isabel Guimarães, né? Do livro, vou mostrar de novo a capa para vocês, é esse livro aqui, Espiritismo, Sociedade e Política. Vale a pena vocês entrarem em contato com a Dora Encontre ou com o Sérgio Maurício e adquirirem esse livro, porque é uma forma também da gente prestigiar todo o trabalho intelectual que está sendo realizado pelo movimento de espíritas progressistas, né? Eu vou falar rapidamente sobre a Isabel, porque eu fico muito honrada de comentar, e é muito humilde esse meu comentário, né? Isso é mais para a gente poder difundir o trabalho do livro, né? Os artigos do livro. A Isabel ela é doutora em Ciência da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, mestra em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, especialista em saúde coletiva, psicologia analítica, terapeuta junguiana, médica veterinária, escritora, palestrante, expositora espírita. Meu Deus do céu! É uma baita caminhada que tem a Isabel. Esse artigo da Isabel, ele começa mexendo com algo que nós sabemos, gente, é tabu dentro do movimento espírita. Falar em feminismo dentro do movimento espírita, eles já vão dizer que tu tá obsediado. Eles vão te dizer que tu tá com um problema, com um obsessor, vão te dar passe isolado, magnético e litros de água fluida para tu tomar, né? Água fluidificada para tu tomar. Porque isso é um tabu arraigadíssimo dentro do movimento espírita brasileiro. Não foi sempre assim no espiritismo, mesmo lá no século XIX. Porque no século XIX nós tínhamos, como nós falamos no início, a esposa do Allan Kardec trabalhando lado a lado, ombro a ombro com ele, né? Trabalhando durante todo o processo de criação, né, de compilação do seu trabalho de estudo e de escrita, que é a Amélie Gabrielle Baudet. Eu não sei se eu pronunciei certo o nome dela, mas é Amélie Gabrielle Baudet. Essa mulher, ela foi, depois, né, da morte do Allan Kardec, ela foi a pessoa que conseguiu continuar publicando a Revista Espírita. Então, na sua origem, o espiritismo tinha esse espaço e esse respeito pelas trabalhadoras mulheres. Depois
vamos falar então sobre o espiritismo no Brasil. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver as mulheres espíritas trabalhando no passe, trabalhando na organização do centro espírita, trabalhando ali na mesa de oração, mas são muito poucas as palestrantes, são muito poucas as mulheres convidadas para os grandes seminários e grandes eventos. Eu até recebi um card nesse ano mesmo, no Dia Internacional da Mulher, que eu tenho uma certa alergia dessas comemorações, pela forma como ele é colocado, e eu recebi um cardzinho de um companheiro divulgando um trabalho de um coletivo deles lá e do centro espírita deles, que seria falar sobre a questão feminina dentro do movimento espírita brasileiro. Só que quem ia falar? Homens iam falar. Homens iam falar. Eu fiquei tão assim, eu pensei, gente, mas eu não posso acreditar. Homens iam falar sobre a questão feminina no movimento espírita brasileiro. Então, sabe, são pequenas coisas que vão acontecendo que não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer. É realmente algo muito forte, muito estruturado, muito arraigado. O que a gente percebe que todas as religiões carregam essa mácula, digamos assim, machista, porque, gente, a Bíblia é um poço de machismo. A Bíblia é um relato de 2000 anos atrás, de uma sociedade de 2000 anos atrás. Se nós encontramos machismo na nossa atualidade, se nós conseguimos enxergar o machismo do século XIX, vocês imaginem lá em 2000 anos atrás. E aí os fundamentalistas religiosos querem vivenciar o que aquele povo vivia 2000 anos atrás. Eles querem trazer para cá. Eles querem, de uma forma fanática e fundamentalista, eles querem viver aquilo na sua integralidade. Então a gente vê, eu até quero ler esse pedacinho aqui para vocês, só para a gente continuar daí o nosso bate-papo. A gente vê aqui um texto do apóstolo Paulo, uma carta escrita para o pastor Timóteo. Olha só as orientações que o apóstolo Paulo estava passando para o pastor Timóteo sobre como as mulheres deveriam ser encaradas durante o culto, durante a prédica. Durante a instrução, a mulher deve guardar silêncio, com toda submissão. Não é permitido à mulher que ensine, nem que domine o homem. Mantenha-se, portanto, em silêncio. Com efeito, Adão é que foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi o seduzido, mas a mulher que o seduzira, caiu na transgressão, a mulher. Todavia, ela será salva por sua maternidade, contanto que preserve na fé, no amor, a santidade, com modéstia, biriri, 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 biriri. Então, gente, as mulheres já são oprimidas desde sempre, na verdade, né? Nas religiões tradicionais, a nossa religião, né, judaico-cristã, as mulheres já são, desde que o homem é homem, desde que o ser humano é ser humano, as mulheres já são tidas como criaturas de segundo escalão, de segunda qualidade, de segunda categoria. Então, o que a gente vê hoje em todas as religiões, essas neopentecostais mais fundamentalistas, é a tentativa de resgatar esse lugar subalterno da mulher. Esse lugar subalterno que é bíblico, né? Está lá naquela sociedade de 2000 anos atrás, está escrito isso. E eles querem trazer para cá.
para a nossa realidade de agora. Né? Essa coisa de ficar em silêncio, de ser submissa, de ser isso, ser aquilo, e enfim. E essa coisa que a maternidade salva. A maternidade salva. Então, é uma coisa que se a gente não fala a respeito, que se a gente não se junta para falar de forma madura, né, de forma serena a respeito disso, nós vamos perpetuando essas mazelas, né? Porque o machismo, ele é primo irmão do racismo, da xenofobia, da misoginia. É exatamente formado dos mesmos sentimentos, que deprecia o outro, né? Que diminui o outro, que não ouve o outro, que, enfim, que tira, né, o brilho do outro, no caso das mulheres. Né? As mulheres, nós já carregamos, então, nós, mulheres, carregamos uma história de opressão milenar. Né? Quem foram as pessoas que foram queimadas pela Inquisição? As mulheres. Né? Eventualmente, um outro homem, mas na sua grande maioria foram mulheres. Milhares e milhares de mulheres. Bem, voltando para o artigo da Isabel, ela coloca, então, essa questão bíblica, né, do patriarcado, que nós sabemos que está lá, está tudo lá na Bíblia, e essa tendência dessa leitura fundamentalista da Bíblia é péssima para as nossas lutas de busca de direitos, é muito ruim, porque nós estamos lidando agora com uma geração muito nova, muito jovem, de mulheres que estão sendo doutrinadas dentro desse machismo religioso, né? Esse machismo que tenta reproduzir um cenário de 2000 anos atrás. Nós sabemos todas as dificuldades que temos dentro do movimento espírita brasileiro. A direção, e aqui eu acho que é muito importante que a gente fale, né, a respeito disso, mesmo que nós, do movimento de espíritas progressistas, estejamos longe, estejamos afastados dessa institucionalidade, né, que é as coisas das federativas, das federações e tudo mais. Esses ambientes são absolutamente dominados por homens. Absolutamente dominados por homens, né? Homens conservadores. Homens que, nas suas cabecinhas, acham que lugar de mulher não é ali. Que lugar de mulher não é disputando direção de nada. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa radiografia dessa realidade. A realidade é essa. Mulheres em direção de centro espírita são raras. São raras. Existem centros espíritas, e eu conheço alguns, que são basicamente tocados por mulheres. Mas aí, na hora de se escolher lá o presidente, se escolhe um homem, né? Aqui até a Isabel narra uma experiência que ela teve durante um processo de grupos de estudo, que ela formou os grupos, dividiu os grupos para os grupos estudarem determinados temas, e depois cada grupo ia escolher um representante para, né, compartilhar com os outros grupos as suas conclusões. E tinha, digamos, um homem em cada grupo, o resto tudo mulher. E na hora que foram escolher os homens para poder apresentar ali na frente para os outros grupos, todos os grupos escolheram aqueles homens. Então, é muito triste nós percebermos como muitas mulheres se sentem inferiores mesmo. Né? Isso foi dito tanto e tanto, repetido tantas vezes, que isso fica introjetado
E muitas mulheres acabam não se sentindo capazes mesmo, né? Tipo, ele fala melhor. Não, ele... Sabe, gente, é muito triste isso. É muito triste. E às vezes mulheres talentosas, mulheres cheias de capacidade, né? E aí ela comenta como o movimento espírita brasileiro aqui, nosso movimento espírita institucionalizado, como esse movimento invisibilizou a Amélie, a esposa do Kardec. Eu vou ser muito franca com vocês. Durante o período que eu iniciei no Centro Espírita, eu nunca tinha ouvido falar dela. Nunca. Mas muitos anos depois, que daí eu mesma fui, né, procurar por conta própria, estudar mais, saber da vida dele e tal. Aí que eu peguei, acho que até numa das revistas espíritas tinha um artigo da Revista Espírita que falava muito sobre a parceria dela, a ajuda que ela deu, todo o apoio que ela deu para que ele pudesse, né, exercer todo o seu trabalho. E aqui nós nem sabíamos dela. E muitos outros nomes de mulheres espíritas famosas também foram invisibilizados. Tipo, Anália Franco. Poucas pessoas conhecem a Anália Franco. E toda a vida de Anália Franco, né? Isso não é o tema de hoje, mas só para a gente perceber, né, como isso é uma regra, na verdade, é um modus operandi, assim, machista, na verdade, né? Machista. Bem, depois... Ô, Carlos, querido, se tu quiser me interromper para alguma coisa, por favor, tá? Tu sabe que eu falo um bocadinho, né? Já que você deu a oportunidade, eu vou ler uma da Elizabeth, aqui depois eu retomo todas na ordem, mas essa aqui eu achei bem provocativa aí. Sim. Para você comentar. Ela diz o seguinte, Elizabeth Ferreira: levantei a lebre na casa espírita falando que as mulheres tarefeiras carregam a casa e os homens fazem palestra. Uma participante respondeu: que bobagem, espírito não tem sexo. Ela fala: socorro, Suzana. Espírito não tem sexo, mas nós temos, né? É verdade, espírito não tem sexo. Então os homens podem fazer todas as coisas tidas de mulheres. E as mulheres podem fazer as coisas tidas de homem, né? Sim. O espírito não tem sexo. Então, por que... Sim, exatamente. Como as pessoas têm na ponta da língua alguma coisa para justificar uma desculpa, sempre. né? Uma desculpa. Mas, olha, eu até entendo, sabe? Eu consigo entender mulheres de uma geração anterior à minha, digamos assim, a forma como foram criadas, a forma como suas cabeças foram moldadas e tudo mais. Eu consigo entender. Não aceito, mas eu entendo, sabe? Agora, mulheres da nossa geração se comportando dessa forma, aí não, sabe, gente, não tem cabimento mais. Não tem mais cabimento. Acho que tanta coisa já foi conseguida, né? Tantas barreiras já foram derrubadas, tantas conquistas foram efetivamente conseguidas, para uma mulher simplesmente se anular, se autoanular, não é aceitável. Não é aceitável. Acho que a gente precisa, sabe, se cutucar e dizer, gente, não vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso, porque nós estamos nos auto-oprimindo. É um troço triste. Algumas mulheres se auto-oprimem, né? Uma coisa que eu achei muito interessante que está aqui no artigo da Isabel é que ela levantou a questão de uma homilia 33 do Papa Gregório do século VI.
eu tinha uma vaga impressão de ter lido coisas a respeito disso há muito tempo atrás. Mas agora ela clareou muito aqui, e ela coloca que essa homilia, ela estabelecia que Maria Madalena deveria ser tratada como uma prostituta. Ele colocou nesta homilia, ele figurou, ele descreveu, e que todos os fiéis e os devotos da religião deveriam entender assim, que Maria Madalena era uma prostituta, tá? Penitente para isso, ele fundiu, papapá, daí ele conta aqui. Só que depois, agora, mais recentemente, aqui, ó, somente em 1969, ou seja, 1378 anos depois, que a igreja corrigiu esse erro. Devemos dizer, os estudiosos apontaram que tal fusão foi fictícia, veio da cabeça do Papa, e imprecisa quando confrontados com os dados históricos. Ou seja, e foi o Papa Francisco, agora esse nosso querido, que reabilitou, digamos assim, a biografia da Maria Madalena. Não que ser prostituta fosse algo que, né, eu respeito muito, e eu acho que essas mulheres merecem muito respeito. Ai, vocês me desculpem a tosse, tá, queridos? Tô saindo de uma crise muito forte que eu tive de bronquite. Mas colocar Maria Madalena como prostituta era uma forma, porque ela era um personagem, ela é um personagem bíblico com muita relevância, né? O Jesus ressuscitado apareceu para ela, e tantas outras coisas, né, que o nome dela está envolvido. E essa coisa de defini-la como uma prostituta é quase como um carimbo para que todas as mulheres se sentissem constrangidas, né? A única mulher que aparece bastante junto aos apóstolos é uma prostituta. Então, gente, são coisas que vão se somando numa bagagem milenar que nós carregamos, né? E agora, encarnadas como mulheres, nós precisamos resolver isso, precisamos falar a respeito disso. E os homens que estão aqui nos ouvindo, quando encarnados também como mulheres, que continuem essa luta, né? Que continuem. E agora que estão encarnados como homens, que percebam isso, que percebam de uma forma serena, de uma forma autocrítica, de uma forma suave, que podem ajudar, né? Nesse processo que estamos, nesse processo de buscas mesmo, de espaços, de lugares, de conquistas. Às vezes pode parecer pequeno isso, sabe? Mas não é pequeno. Isso, em termos de coletividade, isso é muito forte. É muito forte. Quando eu falo no meu canal qualquer coisa a respeito de machismo, feminismo, vocês precisam ver a agressividade que alguns espíritas, porque eu tenho visitantes bem haters ali. Eu tenho um pessoal bem louco que me visita lá no canal só para me xingar. É a diversão deles.
E vocês precisam ver as coisas horrorosas que aquele pessoal escreve, sabe? E eu nem apago aquilo porque eu deixo para que fique mesmo, sabe? Registrado. Que a gente precisa, às vezes, saber o que rola no pântano, né? No pântano social, que a gente, às vezes, pensa, não, onde eu circulo, esse tipo de baixaria não acontece. Que a gente está protegido na nossa bolha, mas existem coisas horríveis. Tu queria perguntar alguma coisa, Carlos? Achei que tu ia falar Suzy, alguma coisa. deixa eu. Então vamos fazer o seguinte: vamos dar uma paradinha, vamos dar uma lida aqui nos comentários. Pode ser que tenha alguma pergunta, alguma intervenção aqui que ajude no debate. Né? Deixa eu, se pudesse me colocar onde a gente parou, Felipe. Onde eu parei de anunciar aqui as presenças dos companheiros. Foi aquele, já prontamente está aí na frente, o Felipe já colocou e eu não reparei. Nós paramos exatamente na Sueli Cainé, que está sempre com a gente também, viu? Suzy, Sueli Cainé, querida companheira também. Boa noite a todos, todas e todas. Boa noite. Grande beijo a todos e todas. O Alisson Duarte também, livro muito bom. E para quem não está sabendo, ele está em pré-venda. Agradeço a Sueli Cainé por ter me avisado. A Sueli Cainé que avisou o Alisson. Isso. Aí ele, correu aqui mais, deixa eu ver aqui. A Regina Rocha também, nossa querida companheira do Sejus, coordenadora também, co-coordenadora comigo e com o Felipe Albani. Né? Querida, oi, Regina. E tantos outros companheiros também que compõem o conselho, né? A Regina Rocha também sempre conosco. Boa noite, Suzy, Carlos, amigos, amigas e amigues do Sejus. O Tiago diz, esse caso da menina de 11 anos ser obrigada a manter uma gravidez por estupro é um caso absurdo. Sim. O que o machismo faz. Pois Sim. é. E o fundamentalismo religioso, né? Porque vocês sabem que existe uma fundação criada pela Damares, que se chama Ana Jura, e onde ela conseguiu aglutinar muitos promotores, promotoras, juízes, defensores públicos neopentecostais, fanáticos mesmo. E eu acho que essa juíza de Santa Catarina faz parte dessa Ana Jura. Gente, isso é uma tragédia, na verdade. Isso é uma tragédia. Se isso não tivesse sido... não sei quem foi que conseguiu gravar e disponibilizou esse vídeo. Se isso não tivesse aparecido, essa criança poderia morrer, porque ela não ia soltar essa criança. Ela não ia tirar do abrigo. Eu li hoje que conseguiram tirar a menina do abrigo. A advogada da família conseguiu tirar, só que eles agora se recusam a dizer se vão efetuar o aborto legal ou não. É assustador. É assustador. Parece o conto da Aya brasileiro, sabe? É assustador. Muito ruim. O Léo Fittipaldi Torga, Suzy, diz pra gente, a Suzy tem perfil de futura, pelo menos vice-presidenta do Brasil feminista, ambientalista e progressista. Léo. Elizabeth... Léo, meu negócio não é estar dentro da institucionalidade. Eu funciono bem fora. Eu funciono bem de megafone na esquina, sabe? A Elizabeth Ferreira diz o seguinte, é aquele comentário que eu já fiz aqui, que ela pede socorro. Sim, A Sueli Cainé diz, Alisson Duarte, vamos estudar, muito bom.
A Majori Maju. Majori, né? Se pronunciar direito. Majorie Maju. A Bíblia foi escrita por homens, a filosofia espírita criada por um homem. Resumindo, banca furada. Barca furada. Barca furada, perdão. Barca nos furada. resta, exatamente, nos resta Não, Kardec disputar não, os nossos espaços. Kardec é uma barca furada, não, mas de qualquer forma. Exatamente. E eu acho que, como eu falei antes no início, a imagem da Amélie Gabrielle Baudet, Baudet, que era a esposa, né, do Kardec, a imagem dela foi muito apagada aqui no Brasil. Ela na França, a imagem dela era muito forte, muito respeitada. Tanto é que com a morte do Kardec, ela continuou tocando a revista espírita. Ela continuou fazendo com que a revista espírita continuasse sendo publicada, né? E isso no século XIX é bastante coisa, né, gente? Esse protagonismo dela no século XIX é incrível. E cabe a nós aqui, agora, no atual momento, fazermos isso, fazermos essa discussão, abrirmos esses espaços, né? Discutirmos de uma forma madura, disputando realmente espaços de uma forma madura, né? De uma forma adulta e completamente desprovida de belicosidade. Nós não estamos para brigar com ninguém, nós precisamos entender que nós estamos disputando de uma forma tranquila e serena espaços, né? Espaços necessários da comunicação, espaços dentro dos nossos ambientes, dos nossos coletivos. É isso. Eu já fui, quando eu fazia palestra aqui, presencial, eu não faço mais, sabe? Não tenho a menor vontade mais de fazer. Mesmo com a pandemia estando, digamos assim, né, um pouco mais normalizada, eu não tenho mais a menor vontade de voltar a fazer palestras presenciais dentro das casas espíritas. Eu já passei por situações, gente, e eu aqui coloco, porque eu acho que é muito importante a gente perceber que às vezes está em volta de nós as coisas estão acontecendo. Eu já cheguei para fazer a palestra, tinha um homem lá no meu lugar fazendo a palestra, sabe? E eu sou muito pontual, eu nunca cheguei atrasada. Eles me deram lá uma desculpa qualquer, porque, pensamos que não sei... Pensou errado, né? Porque eu estava lá. E aí, em outros ambientes, eu terminava de fazer a palestra, daí se levantava o senhor que estava na mesa lá comigo, e ele ia explicar a minha palestra. Ele começava tão desconfortável e tão constrangedor que um dia eu peguei e disse assim, bom, então eu vou deixar você fazer agora a segunda palestra e vou me retirar, porque, sabe, um troço constrangedor, falta de respeito mesmo. Coisas que fazem, muitas vezes, com mulheres, né? E uma forma, talvez, de silenciar as mulheres, uma forma, talvez, de, sei lá, de colocar a mulher no seu devido lugar, né? Na cabeça de alguns, que a gente sabe que é assim que funciona. Eu fiquei encantada com o artigo da Isabel, encantada mesmo, eu estou muito contente de poder estar aqui, né, falando sobre ele, e ela termina, e que eu gostaria daí de fazer também aqui, ela termina o artigo com um poema absolutamente adorável. Tu sabe que eu gosto muito de poesia, né, Carlos? E até quando eu comecei esse meu canal, a ideia era falar mais sobre poesia,
Mas eu confesso que as coisas todas que estão acontecendo no nosso país me bloquearam, bloquearam toda a o meu senso criativo, sabe? Eu estou num processo, assim, de muito vazio criativo. Então, eu estou dando esse tempo para mim mesma, né? Para ver se logo adiante a gente consegue sair desse buraco e a poesia brote de novo em mim, né? E eu vou ler rapidamente aqui, Carlos, querido. E daí eu ainda fico aqui mais um tempinho e a gente pode ver se tem mais alguma pergunta. O poema da Isabel se chama Asas. Bem, desde menina comigo nasceu o desejo de voar. Em um corpo sem asas, como alcançar os céus? E do alto plainar para saciar meu desejo de voar. Tentei religião e nela encontrei alento, mas não a satisfação de fazer crescerem as asas, que me levariam do chão e matassem em mim o desejo de voar. Foram muitas tentativas, de muitos lugares me atirei, da maioria saí machucada, mas nem a dor do coração, nem a decepção fez em mim calar meu desejo de voar. Um homem entrou em minha vida e busquei no amor romântico as asas para me levar. O desejo foi amenizado, mas nunca saciado, a vontade de voar. Vieram os filhos e os colocaram em meus braços. Tanto amor, tanta alegria, até parecia que finalmente aquele desejo ardente desapareceria. Os anos foram passando e o desejo silenciado. Voltando com toda a força, parece que não dá como me libertar desse desejo de voar. Mais uma vez me atirei na busca desesperada de fazer crescer as asas e assim poder saciar meu desejo de voar. Continuei minha busca, fui atrás de muitas coisas, vivi fortes emoções, valia tudo que fizesse disparar o coração. Valia qualquer coisa que me tirasse do chão e fizesse ver do alto o que me prendia no chão. Muitos anos se passaram e agora, na meia-idade, descubro com espanto que meu desejo de voar foi que moveu minha vontade. Agora parece que descubro, vejo ao longe uma possibilidade de mesmo sem asas poder voar. Subo nas asas do sonho e com muita imaginação vou transformando emoções em palavras. E no doce embalo das asas, a paz chega ao coração. Mas uma imensidão de sentimentos e emoções, aqui dentro sufocados, precisam virar palavras. Ainda bem que meu desejo de voar jamais será saciado. Eu achei adorável. Adorável. Estou muito contente de poder conversar com vocês hoje sobre esse artigo. Muito bom. Suzy, deixa eu passar então mais para algum comentário. Sim. Pode ser que surja alguma questão importante aqui. Não que todas as contribuições são importantes, mas às vezes tem alguma que pode suscitar um debate interessante. A Josi Negreiros, a Suzy é ótima, sempre com reflexões e análises com muita propriedade, faz excelentes entrevistas no canal dela, alegres, descontraídas, com informação e aprendizado. Então, quem não conhece o canal da Suzy está convidado a conhecer, porque a Josi já fez uma apresentação. Sim, é uma parceira minha lá da comunidade. Legal. Beijo. A Josi está sempre com a gente aqui também. A Maristela do Nascimento Cabral, muito bom estudo, ela comenta. A Josi Negreiros volta e diz, vixe, dando um sorriso. Não sei exatamente o que, mas ela falou vixe. O Moacir Guzmão dá o seu boa noite, Moacir. A Doris Madeira Grandes volta dizendo o seguinte, num mundo profundamente machista, desde os tempos mais remotos, o meio espíritas não seria diferente, mas hoje o que precisamos é levantar a voz e firmar
nossa posição. Sim. Verdade? Uhum. Exato. Como a mulherada mesmo diz, né, se empoderar, não é isso? Sim, sim. A Angelina Trípode diz o seguinte, diz boa noite, cumprimenta todo mundo aí. Boa noite, Angelina. A Maristela do Nascimento Cabral, muito bom ver reflexões de estudos espíritas que tenham a mente lúcida como a de vocês. Parabéns, Suzana Leão. Parabéns, Sejus. Obrigado, querida Maristela. Obrigada, Parabéns minha a você que contribui com esse processo todo de aprendizado de todos nós, né? Na verdade, fazemos parte de uma grande família, um grande grupo, né, que caminha junto, e é muito lindo isso. Muito Exatamente. Lindo. Opa, me perdi aqui de novo nos comentários. Deixou. Vixe, tem bastante comentário aqui, olha. Rapaz! O William Riga. Equiparar Maria de Madalena a uma. Aí ele interrompe o raciocínio. Ele devia estar falando da questão da prostituta, né? De ser prostituta. Isso foi o Papa Gregório, William, que fez isso. Foi o Papa Gregório VI que fez essa. Inclusive a própria outra, há uma confusão com a outra mulher adúltera, né? Que também alguns chamam de prostituta, né? Aquela que Jesus vai ali em socorro dela, tal. Em nenhum lugar está escrito também nos textos. Sim. Os textos também possam ter sido alterados. Tudo isso que aconteceu ao longo do caminho aí, né? Mas a mensagem de Jesus é bem forte no sentido de, né? A mulher foi pega em adultério, né? Segundo ali consta. Então, não era uma mulher que cometeu adultério, foi pego, casada, foi pego namorando outra pessoa, às vezes até junto, às vezes nem adultério propriamente dito, quer dizer, como esse termo também é muito confuso. A mulher não podia nem levantar os olhos. Não podia nem olhar para o outro, conversar com outra pessoa, conversar com outro homem que era considerado adultério, né? Aí já iam apedrejá-la, né? Enfim, aí há uma confusão também das pessoas com essa mulher, com a Maria de Madalena, e as duas são prostitutas aí. Foi colocado como prostitutas duas. Pelo que consta aqui na observação do artigo que a Isabel escreveu, essa homilia escrita por esse Papa, ele define como se fosse uma regra. Os fiéis são obrigados a se referir a Maria Madalena como prostituta. Ele definiu isso. Isso ficou muito forte durante muito tempo. Aí você vai nos textos e não tem nada disso, né? Sim, só em 1969 que isso foi. E o Papa Francisco agora definiu, botou um ponto final nessa história. Acabou com isso. Então, sabe, são coisas que vão sendo construídas, né, no imaginário mesmo das pessoas. Essa coisa toda. O machismo, ele é uma mescla de construções e desconstruções, né? Porque quando tu desconstrói uma mulher, tu tá desconstruindo muitas mulheres ao mesmo tempo. A coisa da representatividade é muito importante nisso. E realmente... A coisa religiosa, as religiões, desde o início, já carimbaram a Eva como a pecadora, que foi a Eva que foi a culpada pela queda do Adão. A Eva que veio da costela do Adão, um ser de segunda classe, né? Então, isso tudo são coisas que nós precisamos estar o tempo todo, relembrando relembrando de que não pode ser levado isso em consideração. O nosso problema agora, justamente, é com esse fundamentalismo religioso que voltou de uma forma tão horrorosa, né? Isso que está fazendo essas pobres, dessas meninas, crianças estupradas passarem por toda essa tragédia, por toda essa tortura, né? Por causa de fundamentalistas
religiosos que estão em cargos de poder, que estão como juízes, como promotores, como Presidente da República. como presidente. Esse presidente Porque da esse cara República ele é uma farsa completa, né? A gente não é sabe. uma farsa. Esse cara é uma farsa. Ele é uma Fanático farsa. religioso são os que cercam ele. É. Ele vai. Ele é um parasita. Onde ele pode parasitar, ele vai. E ele embarcou nessa. Uhum. É um pesadelo isso que nós estamos vivendo, na verdade, sabe, Carlos? Um pesadelo. Pois é um pesadelo. Nós, mulheres, só vou completar essa frase. Nós, mulheres, vimos muitas das nossas conquistas de décadas serem jogadas na lata do lixo com essa criatura abominável que está no poder. E todos os seus, né? Os seus... As seclas. As seclas, A Elizabeth Ferreira volta a dizer o seguinte: Marjorie, o problema não é o homem, é o machismo. Palpita aqui a Elizabeth. César Lozano diz: esse espaço de fala que pertence por direito às mulheres deve ser objeto de luta exclusivamente pelas mulheres? Questiona o César, né? Como colaborar para acelerar este processo? Olha, aí César, ele faz uma pergunta. Eu conheço muitos homens feministas, César, sabe? Eu acho que o homem pode também ajudar nessa luta. Lógico, existem coisas, gente, né, que existem coisas que só nós mulheres podemos falar com propriedade, porque diz muito respeito à nossa existência, né? Por exemplo, maternidade, por exemplo, a questão do aborto, a descriminalização do aborto e tantas outras coisas. Isso é muito nosso, porque é do nosso corpo, né? É do nosso corpo. A gente pode chamar de aliado, né, Suzy? Que nem na luta, em outras lutas, por exemplo, exatamente. A luta dos trabalhadores, nós poderíamos até ter alguns aliados da burguesia que se... E existem mesmo, né? Raros aliados da burguesia, mas que entendem a luta dos trabalhadores e se torna um aliado da luta proletária. E ele é membro da burguesia, né? Alguns artistas famosos... A questão do negro, por exemplo, não pode tirar o protagonismo do negro na luta contra o racismo e tal. Mas existem brancos e outras etnias que são aliados da luta. Exatamente. Isso vale para as mulheres, né? Quer dizer, a mulher tem que ser protagonista, mas pode contar com os aliados importantes. Exato. Ela não pode roubar o papel, né? Os aliados não podem roubar o papel. Não, existem, exatamente, da mesma forma como o negro, né? Existem coisas que nós não temos como falar a respeito, porque nós não estamos nessa experiência de vida. É que os nossos companheiros, amigos e amigas negros do movimento de luta do povo negro falou, olha, você pode até ser um aliado branco nosso, você pode tentar imaginar, mas você jamais vai compreender o sofrimento que o racismo causa para nós negros. Sim. É verdade, a gente pode tentar imaginar, mas a gente não vive isso. Então essa dor é do negro. E a questão do machismo, ela é exatamente assim. Também é a mesma coisa. Ela também causa sofrimento emocional, psicológico e até físico, né? Porque olha o que é o feminicídio, gente. As coisas horríveis que nós estamos vivendo em termos de percentuais, em termos de estatísticas, em termos de... Sabe? Mas é uma luta que nós podemos caminhar juntos em fileiras, né? Podemos. Mas que se respeite o protagonismo mesmo feminino. Vamos lá, então. O Tiago Moura diz o seguinte: boa noite, pessoal. Boa noite, Tiago. Feliz de ter você aqui conosco. O William Riga diz o seguinte. Já falou. Ele completa, equiparar Maria de Magdala ou Maria Madalena
a uma prostituta é tirar a referência de uma mulher que liderava. Liderava o travou de novo. Aí o nosso querido Ivon, com o perfil Homem de Bem, diz o seguinte: eu acho que homens devem se declarar feministas e apoiar. Sim, sim, eu conheço muitos, viu? Agora, tem alguns que é difícil, né? Tem alguns que não vão jamais entender essa luta. E a gente tem né? Sim. Alexandre Júnior, ele vai dizer o seguinte: boa noite a todas e todos. Boa noite, Alexandre. Querido, boa noite. O Riga volta dizendo o seguinte: cristianismo na Terra. Uma pessoa que presenciou a crucificação e ressurreição e que foi uma legítima discípula de Jesus. Pois é. Aí vem aquela famosa piada, né? Aí já fazem as piadas, né? O pessoal em 1969 faz a piada de que ele contou para uma mulher que era para que todo mundo soubesse, né? Horrível, essa horrível. Coisa maluca, né, o Suzy? É horrível. Sabe, essas coisas, tipo... nem dá para a gente ficar falando aqui, porque isso levaria mais horas e horas de debate, de todo tipo de depreciação que pode ser feito, né, para cima das mulheres. E isso é terrível, gente. Isso causa muitos males. Sim, William, essa coisa do tal do Papa Gregório, nós havíamos comentado, né? Esse absurdo. Esse Papa provavelmente era um pervertido, odiava mulheres, sei lá, era um misógino, doido, barrido. E agora o Papa Francisco colocou no lixo, essa homilia 33 do Papa. O William Riga, ele reforça dizendo, ou seja, uma mulher muito à frente do seu tempo e que é referência na atualidade, resgatada pelo Papa Francisco. Sim, o Papa Francisco. A Sueli Cainé diz o seguinte: Maria de Madalena foi exposta ao longo dos séculos como uma prostituta que estava se curando do pecado. Verdade, tem esse aspecto aí. Ao passo que os apóstolos eram os que dariam continuidade ao trabalho de Jesus. Exatamente. A Maria de Magdala era a prostituta que estava ali para se curar do pecado, e os apóstolos dando continuidade aos ensinos. Verdade. E não era exatamente nada, e não era essa a ideia de Jesus, né? Não, isso surgiu da cabeça daquele Papa doente, aquele Papa maluco. Pois é. Ele botou na cabeça. É que aqueles papas dos primeiros séculos, eles tinham um poder impressionante. E depois, na Idade Média também. Aí, sim, tinha um poder impressionante. Eles mandavam no Estado, eles mandavam tudo. Se confundia o poder político com o poder religioso, né? E o poder econômico ao mesmo tempo. Enfim, uma loucura completa. A Sueli completa dizendo papel bem diferente um do outro, se referindo aí aos apóstolos e a Maria de Magdala. Sim, sim. Quem gravou... A Maristela do Nascimento Cabral diz que quem gravou foi o Intercept. Gravou o que ela está se referindo? Ela está falando sobre aquele coisa da juíza. A juíza que... da menina. Sim, eu acho que o Intercept recebeu aquela gravação e divulgou. Mas eu acho que não foi o Intercept que gravou. Não sei. Não tenho a certeza. Não, acho que divulgou, né? Eles divulgaram, eles receberam o áudio, o vídeo, né? Era um videozinho. Alguém que estava na sala de audiência gravou. E passou para o Intercept. O Tiago Moura... não estaria ali na audiência, né? O Tiago Moura diz o seguinte: o livro No Invisível, de Leon Denis, aborda de forma uma visão feminista daquela época e hoje continua atual, como tem espírita com visão retrógrada e obscurantista. No livro do Leon Denis. O grande problema
o grande problema do movimento espírita brasileiro é que se tornou eu vou usar um termo meio forte, mas um covil de homens velhos, machistas, atrasados, e esses homens controlam todo o movimento institucionalizado, né? E são conservadores, assim, conservadores no pior sentido dessa palavra, né? E aí eles imprimiram ao movimento espírita brasileiro essa cara caquética, machista, sabe, atrasada, retrógrada, e eles batem no peito e acham lindo, maravilhoso se dizer conservadores, né? Acho maravilhoso. Pois é, porque antigamente, algum tempo atrás, na minha época de garoto, de mais moço, ninguém se assumia como conservador. Imagina, Sim. não sou, não. Hoje as pessoas batem no peito dizendo que é conservador, movimento conservadores, patriotas, não sei das coisa mais loucura. Mas foi esse Satanás que ressuscitou, que surgiu das trevas aí. Foi ele que tirou essa. Levantou todos os demônios aí tirou do pântano todas essas criaturas. Né? Essas pessoas, né? A Josi vai dizer o seguinte: foi vazado para o Intercept por alguém da vara onde atuava a juíza, transferida agora para Brusque, explicando aí. A Maristela Cabral diz o seguinte: a série o conto da Aia cada vez mais se encaixa na realidade do fundamentalismo religioso brasileiro. A Sueli Cainé, a Amélie Gabriele Boudet foi invisibilizada. Foi. Verdade. Aqui no Brasil ela foi invisibilizada, totalmente. E não era por Kardec. Kardec não, valorizava muito, a gente percebe Kardec isso não era. Na e mesmo na França, mesmo depois da morte de Kardec, ela continuou muito protagonista. Ela continuou porque foi ela a responsável pela continuidade das publicações da Revista Espírita. O Alexandre Júnior vai dizer o seguinte: Suzy, fala um pouco sobre o machismo dentro do movimento dos espíritas progressistas. Sim. Existe, sim. Sim, existe, sim. Sempre bom estarmos juntos. Alexandre, infelizmente. Eu não entendi o que ele quis dizer com Xero. Eu não entendi. Enfim. Deve ser erro de... sim, Alexandre, existe, infelizmente. Mas, talvez de um outro programa para falar disso. Também precisaria de outro programa. Mas eu só vou responder assim numa frase. Mas nós sempre temos que pensar que já foi muito pior, entende? Então, mesmo existindo ainda um machismo, né, digamos, subterrâneo, assim, que às vezes a pessoa nem se dá conta de que ele está ali, que o machismo está ali, já foi muito pior. E dentro do movimento de espíritas progressistas, nós temos a possibilidade de falar a respeito, né? Isso jamais nós conseguiríamos falar com pessoas conservadoras, apoiadores do miliciano. Então, nós estamos num momento eu acho, de muita colheita boa, né? Nós estamos colhendo coisas positivas. E não é que esse trabalho nosso de luta precisa, porque a gente acha que melhorou um pouquinho, nós vamos parar. Não, isso é para a vida toda. Isso é para a minha encarnação inteira. E se eu voltar depois numa outra encarnação, num corpo feminino, vai ser de novo. E vai ser de novo, sabe? Nós não apagamos 2000 anos de história religiosa machista assim. Não se faz isso assim rapidamente. Eu acho que o primeiro passo, nós, os espíritas progressistas, dão, né? Agora, mudar conceitos muito arraigados, uma cultura
milenar imposta pela sociedade, é difícil mesmo. Tem razão, companheiro. Até nós, espíritas progressistas no geral, temos essa dificuldade. As mulheres da política de esquerda, do movimento político da esquerda, reclamam disso também. Sim. Que existe um machismo dentro da própria esquerda política que Sim. fala de liberdade, de solidariedade, de respeito, de inclusão, enfim, diversidade. E as mulheres reclamam. Reclamam assim, falam que existe esse machismo, que é esse machismo arraigado, que a gente que muitos não percebem conscientemente, né? A gente começa a falar sobre o tema, né? Então lá atrás, aquela questão do estágio da sabedoria de Sócrates lá, né? Você não sabe que não sabe, depois você sabe que não sabe, depois você não sabe que você sabe que sabe, depois você não sabe, você sabe que não sabe. Mas é isso. Sim. Então nós estamos naquela fase de que nós sei que nada sei. Nós sabemos que nós somos machistas. Já é um passo. Nós somos machistas. A esquerda, pelo menos, tem isso. Nós admitimos isso, né? Então já é um passo, porque o primeiro passo é aquele que não admite que é machista. Ou melhor, e tem que ser assim mesmo. Inclusive, então nós já demos o primeiro passo. Algumas mulheres, às vezes, se pegam reproduzindo conceitos e comportamentos machistas, ou análises machistas. É muito triste, gente, é muito triste, porque eu faço parte de inúmeros grupos de mulheres, de mulheres. Assim como tem e às vezes acontece, que negam o racismo, né? Esse que foi colocado na presidência da Fundação Isso é uma aberração, não, aquela pessoa ali. Aquele cidadão. Eu acho, sabe, Carlos? Eu acho que aquele fulano, aquele Sérgio Camargo, né? Eu acho que aquilo é um personagem. Aquilo é um personagem que ele interpreta. Pode ser. Aquilo ali não pode ser normal uma coisa dessa. Mas é lamentável, né? O papel que essas pessoas... que ele se prestou, né? É um papel que ele se prestou. Enfim, existem mulheres que são machistas. Inclusive, mulheres do nosso movimento progressista, que de vez em quando... Bom, esse é um comportamento cultural difícil de mudar, né? Aí é um trabalho coletivo nosso. Por isso a necessidade da mulherada bater. Às vezes ser radical nas posições. Às vezes eu falo, mas o companheiro está radical nisso, mas se você não for radical, você não muda. Se não for, exato. Então... Se tu não fincar a pé em determinadas posturas, tu não chega a arranhar a casca da coisa, entendeu? E a gente precisa não só arranhar, como a gente precisa trincar, quebrar isso. Né? Verdade. Sueli, minha querida... Sueli, estou falando com a Sueli Cainé aqui, estou mudando teu nome. Ô, Suzy, minha querida, nós estamos com 1h20 de programa. Eu estou pronta, sabe? E nós precisamos ir para o encerramento. Estamos estourando os tempos, assim, muito longe. Eu tenho... Ai, gente, eu fico até com vergonha, porque... mas é normal, a gente tem estourado o tempo, mas nós estamos muito... Nós estamos estourando aqui, estamos com 1h20 de programa. Então, eu vou dar uma lida geral aqui, no final a gente vai para o encerramento, beleza? Tá bom, querido. Então, o Tiago Moura diz, o próprio Livro dos Espíritos aborda que a mulher pode se emancipar e ter uma vida independente. Alexandre Júnior volta a dizer o seguinte, ele já li esse aí, que ele fala pede para falar sobre o machismo no movimento espírita progressista. O Alisson Duarte diz o seguinte, é uma manifestação de machismo mais absurda que presenciei, foi tentar a Meli pelos desvios que o espiritismo sofreu. Meu Deus, ela foi uma grande parceira dele. Pois é. Né? Quem pode ter sido... Desculpa. Quem pode ter sido alguma pessoa causadora de determinados distúrbios dentro do espiritismo, depois do falecimento do Kardec, foi aquele Lemarie. Aquele lema, o governo do espiritismo.
introduzindo questões rustenguistas na obra de Kardec. Sim, e é o que rola aqui no Brasil, né? É o que venceu aqui. Me falaram uma vez que o mas aí é de naná também, né? Me falaram que tem um personagem aí do movimento espírita muito famoso, que é a reencarnação de Lemarie. Ele diz que ele é, sabia? Ele disse? Ele diz, ele assume. Ai, Sério? me desculpa, Carlos. Essa criatura, eu acho que tá. Eu não sabia que ele mesmo dizia. Eu pensava que diziam dele. Ele diz. E ele tenta Ele imitar. diz que ele é o Lemarie, assume Ele diz, ainda. Então é mesmo. Ele tira foto com as perninhas cruzadas, fazendo assim, imitando o jeito do Lemarie. Eu não sabia que ele se dizia, porque eu me interesso um pouco por ele, não vejo muita coisa. Eu também não. Me dá até alergia, não posso nem ouvir aquela voz. A Josi Negreiro diz assim: e onde tu moras é o habitat dos neonazistas, imagina a dificuldade. Está espalhado pelo todo lugar. É lógico por tudo, que... Aqui no sul tem muito. Tem mais, mas aí... Mas como eu moro na zona rural, eu estou mais protegida, estou mais afastada dessa gente. O Hilton Lima diz o seguinte: já estou inscrito no seu canal, corri os olhos e descobri muitos assuntos e pessoas interessantes. Que legal, eu estou bem-vindo. Assistir, está falando do seu canal. Sim. A Suzy. Todos vocês se inscrevam também no canal do Sejus, tá, gente? Porque eu acho que somos uma grande família e precisamos crescer juntos. Todos os nossos canais de espíritas progressistas, de esquerda, devem ser como é que fala? Prestigiados. Nossa, prestigiado, né? Um monte de tema muito importante que precisamos aprofundar, diz a Regina Rocha, nossa companheira professora de Campinas. Um beijo, Regina. Sim. Tiago Moura volta a dizer o seguinte: Doris Madeira Grandes tem mais de uma freira, irmã Rosária. Ixi, agora não sei sobre o que ele respondeu. Acho que ele está respondendo a Doris. A Doris, tem mais de uma freira, irmã Rosália. O Alexandre explicou o que é o cheiro. Cheiro é beijo, guri. Beijo, cheiro. Cheiro. Que cheiro com X, cheiro com X, cheiro. Que fofo. Aprendi uma agora. Que lindo. É beijo, é um cheiro, né? Os amigos, normalmente os baianos falam isso, né? Sim, nossos amigos da Bahia nordestinos falam muito isso. O Alexandre é pernambucano. Né? É verdade. O Tiago Moura fala Evangelho segundo o Espiritismo, citando uma obra de Kardec aí. A Josi Negreiro sempre com essa... um emoji, né, que parece para mim o wash hands. O Léo já explicou o que é, mas eu não acho que é aplausos, né, se eu não me engano. Não sei, não é risada? Não, acho que é aplauso que ela postou aqui. A Sueli Cainé volta a dizer o seguinte: Doris Madeira Grandes, olhe mais uma dose de asas. Olhe mais uma dose de asas e aprender a voar. Acho que ela está se referindo ao poema, né? Ao poema da. O poema. Falou para Doris alguma coisa. Doris Madeira Grande, longe do chão, sem asas voar. Interessante, né? Ela está comentando sobre o poema. William Riga, desculpe, não sabia do número máximo de caracteres. Risos. Eu também não sabia que tem número máximo de caracteres, não. Aí por isso que cortou, acho que a fala dele. Sim. Acho que não pode escrever muito longo, Diz o seguinte: e no caso de adultério, só a mulher era condenada. Pois é, o homem podia... A mulher não podia nem conversar, agora o homem podia ter 40 mulheres. Né? Hoje em dia, a coisa não é muito, muito, muito diferente, né? A gente vê meninas com medo de terminar um namoro porque agora os namorados todos não aceitam mais o fim do namoro,
né? E acabam querendo matar O a Léo ex-namorada. Fittipaldi Torga diz o seguinte: e a situação dos biomas no sul, como está? Temos poucas notícias aqui. Você trabalha com educação ambiental no meio espírita progressista no seu canal? Léo, camarada, sinto muito, companheiro, mas esse vai ficar para um outro tema. Léo, já... eu vou te convidar para a gente fazer uma entrevista. Para ir lá no a gente vai conversar. Entra lá no meu canal e olha as playlists. Eu tenho playlists que falam só sobre a questão ambiental aqui do Rio Grande. Beleza, Léo? Vai lá, camarada. Entra lá e olha, Léo. Rose Negreiros, a filósofa Fernanda Carlos Borges, do Paz e Bem e do Filosofia em Movimento, situa bem o machismo no tempo e no espaço. Bem interessante, comenta a Rose Negreiros. Homem de Bem, o perfil é do Ivon, ele vai dizer o seguinte: eu acredito que devemos ser solidários na luta, não significa tirar o protagonismo, ele é todo de quem sofre, mas temos todos que ingressar nas lutas sociais. E a fraternidade, exatamente. Sim, exatamente. Muito bem, é isso mesmo, Ivon. É isso, né, gente? Eu acho que a gente só se fortalece dessa forma, né? É claro. O Alisson Duarte vai dizer o seguinte: da perspectiva prática de apoio ao feminismo, eu tento 1. Não interromper uma mulher quando ela fala. 2. Não reexplicar algo que ela já falou. Sim. Como faz o palestrante, vai explicar o que ela falou. Eu não abordar o assunto como se ela não sabe. Eu abordar o assunto como se ela não saiba, né? Sim. Pois né? É exatamente isso, aquilo que eu contei, né? Eu terminava de fazer a palestra naquele centro, aí o senhor lá, o homem, levantava. E o duro é que vai explicar distorce, aí você tem que voltar a cena. Não é isso, não. Fazer uma outra palestra em cima daquilo que eu tinha falado, gente. Que falta de respeito. Mas isso acontece muito em casa espírita, eu já vi isso já. Ai, que troço desrespeitoso, sabe? A pessoa falou. Que ridículo. Poxa. Aí o Alisson continua aqui, ó. 3, chamar a atenção de um homem que está comentando, deve ser um ato machista, seja por comentário, piada ou agredindo diretamente uma mulher. Chamar a atenção de um homem, claro, né? Sim. O Alisson volta. 4, falar sobre machismo com amigos e familiares e de atitudes machistas já normalizadas. Precisamos quebrar alguns paradigmas aí petrificados, né? A Josi volta. Como diz a Márcia Tiburi, são homens velhos, feios e gordos que engordam as hordas do machismo. Bom, eu, no caso, eu sou homem, sou velho, sou meio gordinho, mas não sou tão feio assim, né? Eu não tô nesse rol aí. Mas tu não é da trope dos observadores. Que a querida Márcia Tiburi falou. É verdade, a Márcia Tiburi é outra. Ela tem a língua bem afiada. Eu gosto muito da. Precisa existir todo o espectro de lutadoras, sabe? Tem que ter aquelas mulheres que falam mesmo, que dão aquelas chapuletadas. Precisa ter e a gente tem que se acostumar com isso, sabe? Para dar essa sacudida, essa mexida nas coisas. Senão fica muito demorado, sabe? Para a gente virar as páginas da nossa história. Olha, a Maristela do Nascimento Cabral diz o seguinte: a juíza recebeu uma promoção. Está se referindo à juíza lá no Eu acho que sim. No judiciário é assim que acontece. Esses afastamentos. Foi promovido. Cai para cima. Mas pelo menos ela ficou conhecida, né? Ela ficou famosa. Ela não esperava por isso. Tinha que apanhar um pouco, apanhar no sentido. Sim, sentido de moral, ser responsabilizada, né? Josi Negreiros diz o seguinte: homens brancos, velhos, gordos e feios, ela lembra. Eu não estou nesse rol. Eu não sou feio. Esses conservadores são sempre assim.
A Doris Madeira Grandes volta. Voar sem asas. Isso aí, Sueli. Voltando lá no poema. Isso ela disse, Maristela do Nascimento Cabral, em telefonema para a Globo. Sabemos que não se trata de promoção. Ela começou a ser investigada pela justiça. Aí tem uma Ótimo, divergência da ótimo. justiça. Se ela for estar sendo investigada, ó, precisa ser, né, levado um processo sério e Mas pagar pelos eles estão só afastados daí, né, Carlos, e O continuam recebendo Alexandre salário. Júnior está lembrando, falando, são os esquerdomachos. Pois é, algumas companheiras falam dos esquerdomachos. Sim, existem. Eu tenho sorte, porque no círculo onde eu circulo, digamos assim, no ambiente onde eu circulo, eu ainda não esbarrei, assim, né, diretamente com alguma postura dessas. E se esbarrasse, também ia levar a lambada na mesma hora, mas é na mesma hora. Comigo não tem muito. O Léo volta a dizer o seguinte: dê os likes, lembrando aí dos likes, né? Pessoal, dá o like aí, dá a curtida, se inscreva quem não é inscrito, curta, compartilhe, comente o nosso vídeo, que é importante. Porque nós somos um grupo não muito grande, né, gente, dentro do movimento espírita, o nós, progressistas. Então, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos fazer esse impulsionamento juntos, aí orgânico. Exatamente, orgânico. A Doris Madeira Grande diz o seguinte: e só ela, né, Tiago? Está se referindo à juíza, acho. A Elizabeth Ferreira diz Josi Negreiros e fedendo naftalina. Aos velhos. Então está se referindo aos velhos, gordos, feios. Maristela do Nascimento Cabral. Josi Negreiros pode ter sido mesmo a juíza estar sendo investigada. Pode ter sido mesmo a juíza estar sendo investigada, acredito. A Josi Negreiros, kkkk, verdade, Elizabeth Ferreira. Agora já virou. Agora eu já não sei mais. Regina Rocha, excelente estudo, Suzy querida, boa semana a todos e todas. Já começou a se despedir aqui, a moçada. Queridos e queridas, fiquem bem. O homem de bem também, um cheiro. Agora ele pôs com cheiro com CH, um cheiro, expressão nordestina. Aplausos, Léo Fittipaldi, a Josi, aplausos, Léo Fittipaldi, vou lá no seu canal sim. Carlos, essa raça da qual a Márcia Tiburi fala, nada tem a ver contigo. Eu sei, tá dizendo a Jo. Márcia Tiburi, risos, o nosso Ivon. O Léo, somos 19 e só tem 6. Somos 19 e só tem 6. Não entendi. 6 likes, provavelmente. O Léo é o fiscal do like. Deve ser os likes. O Léo sempre preocupado com os likes. Dá o joinha aí, gente. Para agradar o Léo e a nós todos. A Josi Negreiros. Léo Fittipaldi Torga já tem 27 likes. Poderia ser mais. Tem 27 likes agora. Oh, querido. Gente, valeu muito. Suzy, querida, fica à vontade para se despedir, mandar o seu beijo aí para todo mundo e a gente vai encerrando assim o nosso programa. Bom, queridos e queridas, eu fico realmente sempre muito, muito contente de estar sempre de volta aqui, porque como eu falei no início para o Carlos, né, nós construímos a história do Sejus juntos e juntas, desde lá dos nossos primórdios, e é muito importante que a gente continue fazendo esse trabalho florescer, né? E a gente não faz isso sozinho, a gente faz com todas e com todos os que estão acompanhando a gente. Então é isso, é sempre uma alegria. Muito bem. É sempre uma alegria. Espero vocês lá no meu canal, apareçam, eu vou ficar muito feliz. E se inscrevam na página do Facebook do Sejus, no YouTube, no Instagram do Sejus, para a gente continuar se encontrando por aí.
Muito bom. Carlos, Valeu, querido. valeu, gente. Beijo. Obrigado por tudo, por ter ficado aqui conosco até essa hora. Obrigado, Suzy. Foi uma alegria ter você aqui no nosso canal. Um beijo para você. Bom frio aí no Rio Grande do Sul. Sim. Agora preciso em comer Novo pastilha, minha Hamburgo. gente, que eu tô E sem falou voz. bastante essa noite. Então tá, gente. Então até terça-feira que vem, se Deus quiser, mais um companheiro ou uma companheira aqui conosco no canal, continuando os nossos estudos. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até terça que vem. Tchau. Obrigado, Felipe.